Olá a todos, eu chamo-me Nuno Sepúlveda e eu sou o criador dos Serviços com Estatística, um blog e podcast dedicado à estatística e ciências de dados. Hoje é o 5º episódio do podcast e é uma conversa longa com uma convidada que considero ser uma verdadeira embaixadora da estatística portuguesa nos países africanos de língua oficial portuguesa. Apresento-vos a professora Luzia Gonçalves, membro da Comissão Executiva do Centro de Estatística e Aplicações da Universidade de Lisboa. A Luzia é doutorada em Estatística Experimental e Análise de Dados e é fundadora da marca Z-Stat for Life, que tem como missão desenvolver e fornecer infoprodutos em Estatística e Ciência de Dados, integrando uma componente de desenvolvimento pessoal. A Luzia trabalhou durante mais de 25 anos no Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa, onde lecionou a cadeira de Bioestatística em diversos cursos de mestrado e doutoramento. Foi também coordenadora desses ciclos de estudo e membro das respectivas comissões científicas. Na área da investigação e do ensino, coordenou diversas equipas no SPALOP e publicou inúmeros artigos nas áreas da estatística, saúde internacional e global, medicina tropical, ambiente, planeamento urbano e ciências biomédicas. A minha conversa com a Luzia começou com uma discussão sobre o trabalho quase invisível dos estatísticos aplicados no progresso da investigação científica. Discutimos também formas pelas quais nós, estatísticos, podemos aumentar a nossa visibilidade quando trabalhamos em equipas multidisciplinares. Em particular, abordámos a importância dos estatísticos terem tempo para desenvolver os seus próprios projetos. Depois, pedi à Luzia para fazer um resumo dos projetos em que esteve envolvida em países africanos de língua oficial portuguesa, nomeadamente em Moçambique, Angola, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. De seguida, a nossa conversa virou-se para um tema que sempre me intrigou: o papel de um estatístico numa comissão de ética que visa aprovar projetos de campo. Luzia partilhou a sua experiência na comissão de ética do Instituto de Higiene e Medicina Tropical em Lisboa. Na parte final da conversa, Luzia falou sobre a criação da sua marca Z-Stat for Life e todos os desafios de ser patroa de si própria. Este foi um momento especialmente interessante para mim, pois desmistificou a minha percepção errada de que os estatísticos não são muito dados a empreender ou a criar marcas ou empresas. Para terminar, Luzia contou um episódio em que um dos revisores dos seus artigos evidenciou uma clara falta de conhecimentos estatísticos, algo que ilustra bem os desafios que profissionais da nossa área frequentemente enfrentam. Vamos então ao episódio de hoje com a professora Luzia Gonçalves. Então, boa tarde, Luzia. Seja bem-vinda aqui ao Cholepices com Estatística. É um grande prazer ter-te aqui para falarmos um pouco sobre estatística e sobre os desafios que nós, como estatísticos, enfrentamos quando fazemos investigação. E por isso gostaria de dar as boas-vindas e queria começar por uma pergunta que eu acho que me tem surgido ao longo da minha carreira, principalmente quando a carreira vai progredindo e uma pessoa começa a notar que os estatísticos têm pouca visibilidade na investigação. E por isso, eu sei que tu tens uma grande experiência na parte da consultoria e como trabalhaste num Instituto de Higiene e Medicina Tropical, em que tiveste de dar imenso apoio estatístico a muitos projetos. Eu gostaria de saber qual é que é a tua opinião, se achas que realmente os estatísticos são invisíveis, se achas que há alguma forma de nós, no fundo, aumentarmos essa visibilidade, aumentar, digamos, a capacidade de liderança. Qual é que é a tua visão sobre este problema? Ok, Nino. Antes de mais, obrigada pelo convite. É sempre um gosto estar aqui contigo. E eu não sei se são os estatísticos que são invisíveis, porque de facto toda a gente bate à nossa porta. Portanto, eu acho que os estatísticos são visíveis e são necessários nas instituições. Parece-me que o que não é visível é eventualmente a estatística, ou seja, na investigação em algumas áreas médicas, e aqui não podemos generalizar para tudo, eu acho que ainda se encara a estatística como
sendo um elemento qualquer, tipo como uma técnica laboratorial, qualquer um pode aprender e fazer. Acho que é, no fundo, a estatística que é um bocadinho invisível e que os outros profissionais de outras áreas ainda não perceberam que a estatística é um pilar fundamental da investigação científica. Não há investigação científica séria sem estatística e dados com qualidade. Eu acho que esta mensagem, se calhar também por culpa nossa, dos estatísticos, ela ainda não entrou no vocabulário e na cabeça de muita gente, embora, obviamente, haja exceções e não podemos generalizar. Agora, o que é que nós podemos fazer? Eu acho que há também um problema de, principalmente nas instituições portuguesas, os estatísticos muitas vezes são poucos nas Sim. instituições, principalmente nas biomédicas. E o facto de ter um estatístico, dois estatístico, faz com que essa pessoa esteja altamente subcarregada, porque é requisitada por todos, e não temos aquele peso como um grande departamento terá. Então, eu acho que nós temos que, no fundo, nos juntar, e isso às vezes também as instituições também não veem com muitos bons olhos quando um estatístico quer estar junto de outros estatísticos de outras instituições, não é? Mas no fundo eu acho que passa por aí, pelo coletivo. Portanto, não é um esforço só individual, individualmente nós vamos tendo vamos fazendo esse papel nas nossas instituições, mas para maior alcance eu acho que tem que haver ações conjuntas de grupos, de sociedades, encontros, e encontros conjuntos numa perspectiva multidisciplinar para esta importância da estatística ser mais vincada, parece-me. Sim. Eu estava a pensar nisso e concordo, eu concordo exatamente com o teu ponto de vista que estatística no fundo é como se fosse uma técnica e é exatamente aquilo que eu acho que tem acontecido é que um estatístico é visto como um prestador de serviço, como Uhum, um técnico de laboratorial também o é. E por isso, é, eu acho que, no fundo, há uma certa dificuldade de um estatístico ter, por exemplo, numa publicação científica, ter uma posição proeminente. E é nesse exato. sentido que eu estava a fazer a pergunta, porque, no fundo, se estivermos incluídos numa publicação científica que tem 15 autores, é, a minha percepção é que um estatístico ficará no meio e por isso são pessoas que Uhum. normalmente é nesse sentido que ficam invisíveis. É, E eu não sei se isso é uma coisa que acontece recorrentemente, se às vezes lutas pela autoria. Eu falo agora assim abertamente da minha própria experiência, uhum. que é a partir do momento em que eu comecei a ser considerado um investigador, por exemplo, de uma determinada doença, e não vestir a capa de estatístico, muito mais facilmente eu consigo fazer consultoria estatística e ser considerado um investigador, digamos, com uma posição na autoria muito mais proeminente. Não sei se isso se te ajuda. Sim, nesse aspecto eu concordo contigo. Eu lembro-me de uma vez de estar numa reunião com um colega internacional e ele comentar comigo: então é da estatística, vocês de facto têm esta sina de podem ter 300 publicações, mas depois vai-se ver e não têm nenhuma em primeiro autor e último autor. Eu concordo contigo, porque principalmente até fazer o doutoramento, o que me acontecia é que o meu nome ia para o meio, não é? E para o meio lá bem escondidinho, não é? Depois de fazer o doutoramento, eu de facto tive alguns projetos como investigadora principal, um na área da estatística, depois outros mais na área da saúde pública, e aí, naturalmente, as publicações que apareceram tinham que ter o meu nome em último lugar ou primeiro lugar. Mas é uma sina Sim. que eu acho que não é só em Portugal, é um mal global, que de facto os estatísticos poucas vezes têm o seu nome em destaque. E para fazer publicações
em termos das revistas da estatística e assim assumir a autoria principal. E aqui também há esta diferença entre a estatística e a medicina. O último autor para a medicina é importante, para a estatística não é? Temos também este aspecto. Também se torna difícil, porque o tempo que nós investimos, por exemplo, nos projetos dos outros, também nos rouba tempo para nós podermos fazer essa investigação autónoma e aí sim o nosso nome estar em destaque. E, portanto, nós temos, nesse aspecto, é verdade que a estatística também se pode considerar invisível ao nível das publicações científicas. Aí eu concordo, sim. Sim, eu até te vou contar um episódio que me aconteceu, salvo erro, talvez 6, 7 anos, que a Fundação para a Ciência e Tecnologia abriu aqueles concursos para o estímulo do emprego científico. E eu concorri com um projeto em malária. E uma das pontos que baixou a minha pontuação para o financiamento foi exatamente que tinha muitas publicações. Tinham digamos, uma lista de publicações bastante boa, mas não tinha nada digamos, com autoria, digamos, principal. Sim. E isso, no fundo, criou um certo amargo de boca, porque, no fundo, nós ajudamos a fazer a investigação e depois isso faz com que também, quando nós queremos submeter os nossos próprios projetos, o currículo não seja reconhecido como um técnico e não reconhecido Sim. como um cientista ou como um investigador, mesmo que seja um cientista de dados, não é? Uhum. Sim. Exato. Portanto, esse papel também eu acho que, pelo menos da parte que me toca, eu tentava transmitir muito esta ideia de eu sou docente, eu sou investigadora e eu também preciso de ter, naturalmente, as minhas próprias linhas de investigação. Mas isto acontece sempre quando nós somos poucos nas instituições, que mesmo para concorrer, por exemplo, a financiamento, nessas épocas nós somos altamente subcarregados, não é? E, portanto, Sim. É às vezes difícil, de facto, nós termos aquela concentração e aquele foco. Não, eu agora vou trabalhar neste projeto e vou levá-lo até ao fim. Portanto, é muito fácil nós perdermos no meio de tanta solicitação e, de facto, ao trabalhar em conjunto com outros, de facto, às vezes, nós, de facto, temos essa capacidade de fazer publicações e de resgatar as autorias principais, mas não o fazemos porque, de facto, estamos muito em colaboração com outros. E aí nem sempre a autoria, o nosso nome aparece em destaque. Eu tenho, obviamente, trabalhos, até fruto das orientações de alunos de doutoramento, em que aí, sim, de facto, depois o nome já se torna mais visível, mas não há um longo caminho a percorrer nas instituições até chegar aí. Sim. E, portanto, isso é um conselho, se calhar, podemos dar para os estatísticos mais jovens. Claro que vai ser difícil, eventualmente, as instituições continuarem a contar com os estatísticos, uma vez que a estatística nas empresas tem visibilidade, não é? Nas empresas, a possibilidade de fazer uma carreira, os salários, de certa forma, são melhores. Eu estou agora com a possibilidade, de facto, de estar a trabalhar em Portugal, mas para multinacionais, por exemplo, pode criar aqui alguma pressão num futuro próximo, porque de facto não há desemprego na estatística, não é? E portanto veremos se muda alguma coisa, mas se houver jovens a irem para a investigação médica, seria bom que acalculassem também este ponto e não se esquecessem que se entram para a docência ou para a investigação, também é necessário terem publicações em que as autorias principais lhe pertençam, Sim. não é? Sim. E eu vou-te fazer uma pergunta assim um bocadinho provocadora, que é, tu achas que se um estatístico é visto como um prestador de serviços dentro de um projeto de investigação científico, tu achas que
no final, o próprio produto estatístico poderá estar comprometido porque, no fundo, tu tens que satisfazer um cliente. Principalmente, eu estou a imaginar a situação de... Imagina que um departamento de estatística é quase como um centro de consultoria dentro de uma universidade. A partir do momento em que há financiamento para isso e que pessoas dirigem-se ao centro com o intuito já muitas vezes de eu quero isto e não quero outras coisas que o estatístico se calhar até estaria mais habilitado para fazer, como é que tu achas que isso... porque eu já vi isto até umas discussões bastante interessantes não sei se foi no American Statistician ou no Journal of American Statistical Association, em que eles falavam exatamente isto abertamente, que, no fundo, se um estatístico é visto como um prestador de serviços, até a própria análise estatística está um bocado comprometida, porque, no fundo, há um conflito de interesses entre o que o estatístico eventualmente vê para os dados e aquilo que o cliente vê para os dados. E isso já me aconteceu na minha própria carreira. Não sei como é que tu Eu nunca tive essa responderias experiência, porque estive sempre do lado da investigação e, portanto, a discutir, obviamente, com os colegas e dizer, está bem, eu acho que devemos ir por aqui, e outras vezes dizer isto não faz sentido, os e eles, dados e eles, não estão a responder ao objetivo, os dados não dão evidência favorável à questão de investigação que tu tens em mente, etc. E isso também pode ser um contra para os estatísticos, não é? Porque um estatístico diz: eu não concordo com isto. Alguém que está a fazer uma análise de dados longe da investigação, encomendada a uma empresa, provavelmente não vai ter esta discussão, sim. não vai ter esta discussão, digamos, com um cliente. Eu não tenho essa experiência de ter clientes, eu tenho a experiência de ter colegas de outras áreas de investigação. Portanto, Sim, não porque passei por isso. eu até te Mas vou... acredito que isso acontece, não é? Porque muitas vezes nós sabíamos que havia pessoas até não estatísticos, não é? Há muitos não estatísticos a fazer análises estatísticas em determinadas áreas e fazem, digamos, o básico. E às vezes, principalmente a investigação, nós temos que pensar que às vezes temos que nem sempre o básico dá resposta, não é? Portanto, aí quem fica a perder é quem faz esse tipo de pagamento, não Sim, é? sim, eu estou a falar pela minha experiência própria, porque aconteceu-me vários investigadores virem ter comigo, exatamente porque eu era da área da matemática e da estatística, virem com uma ideia precisa para uma análise estatística e eu dizer exatamente como tu disseste, olha, esta análise não faz sentido, ou tem esta metodologia, e eles disseram, não me interessa, quero que você faça assim. Pois, Mesmo investigadores. sim, E com... claro que eu havia pessoas que me diziam, olha, na minha área faz-se sempre isto. E evidentemente que nós temos aquele trabalho de tentar convencer a pessoa mas olha, essa abordagem tem esta e esta limitação, se fizéssemos isto, pode ganhar neste aspecto e, portanto, estamos a fortalecer a sua investigação. E a maior parte das pessoas, daquilo que eu me lembro, acabam por concordar e avançar com aquilo que nós lhe sugerimos. Agora, também de facto há investigadores, eu acho que há uma grande diferença entre um verdadeiro cientista que quer o rigor, e quer o rigor dos dados, quer o rigor nas análises estatísticas, quer o rigor na escrita estatística, e há os fazedores de ciência à métrica, que querem publicações. E de facto, muitas vezes, a estatística cruza-se a variável A e B e sai uma publicação, a C e a D, e sai uma publicação em algumas áreas. E, portanto, a estatística ajuda a fabricar publicações. E, de facto, há muitos investigadores que entram nessa linha, sem dúvida. E, portanto, acho que temos aqui muito trabalho, obviamente, também para fazer a este nível, não é? Sim. Portanto, uma coisa é uma consultoria e outra coisa é estarmos integrados numa equipa de investigação em que supostamente está a fazer ciência, ela tem que sair com rigor. E, portanto, esse aspecto
pronto, o estatístico às vezes passa por chato, porque Sim, não concorda, e isso de facto aconteceu-me algumas vezes, ter, digamos, tomar posições um bocadinho mais de força, mas, em último caso, uma coisa que eu dizia era: então, olha, avancem como quiserem, mas o meu nome sai, ou eu não tenho, eu desligo-me desse projeto. Embora isso tivessem sido situações raras, mas sim. acredito que Eu seja. estou a dizer, eu estou aqui com estas perguntas porque na semana passada eu dei umas aulas de ensaios clínicos e falei de um ensaio clínico muito controverso relacionado com o síndrome de fadiga crónica, em que a análise estatística era muito pouco recomendável e, Uhum, e tinha uma pessoa a assinar como estatístico. E eu perguntava aos meus alunos se eles fossem estatísticos e houvesse uma pressão, e isto era um ensaio clínico publicado no Lancet e que teve uma uhum, grande controvérsia associada. Se eles, como estatísticos, que alguém lhes pedisse, assim, você tem este ensaio clínico, ganhamos 5 milhões de libras sim, para fazer este ensaio clínico, e eu agora quero que você demonstre isto. Não sei se é muito, não é assim tão fácil quando nós, principalmente no Reino Unido, estávamos em soft funding. E para sim, quem não sabe, soft funding é no fundo, nós só temos salários se tivermos projetos científicos. E por isso há aqui um género de conflito de interesses entre os resultados científicos, os projetos científicos têm que dar resultados, porque senão bloqueia, digamos, o financiamento do próximo projeto científico. uhum, E eu uhum, acho, e eu senti que, por exemplo, nesse ensaio clínico em particular, eu acho que o estatístico não conseguia ter o peso de lhe dizer assim: olha, o que vocês estão a fazer, para além de não fazer, de fazer sentido em termos estatísticos, até era não ético. Porque era, é, sim. mas pronto, isto é só uma. Não, sim, é um aspecto que é muito, muito, muito importante, e acredito que haja estatísticos que sofrem essas pressões. Sem dúvida, pronto, não foi Não. a minha experiência toda, Ainda. até porque não lidei muito com ensaios clínicos. Agora, aí também falta saber se por trás dessa assinatura desse estatístico não terá havido outros que tinham uma posição mais definitiva e que se calhar outros disseram que não a esse ensaio clínico. Não é? Sim, Porque às vezes acontece eu dizer: olha, eu não concordo com isto, portanto, eu vou-me desligar disto. sim. E o trabalho é para ser publicado, Sim, 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 sim. não é? Eu estou a dizer, Portanto, este ensaio clínico tinha, digamos, estava dividido, a equipa estava dividida por competências e havia uma equipa especificamente dedicada à estatística e à parte de consultoria estatística. E por isso é que eu estou a dizer que sim, eu pus-me nos pés de um estatístico que estava numa situação desta e eu sim, não vejo isto uma situação. Não era uma situação fácil de gerir. Ou uma pessoa é, desligava-se, como tu disseste muito bem. Eu pessoalmente, desligava-me. Não queria ter. Mas isso ao sim, mesmo tempo era quase dizer: olha, não há mais financiamento para ti, vais para o olho da rua. Eu acho que se calhar, sim. eticamente, vale mais ir para o olho da rua e tentar arranjar outras oportunidades do que propriamente, fazemos dizer assim, vender a alma ao diabo. Não é? Sim. Eu espero que de facto que nós cheguemos a esse ponto de ter que vender a alma ao diabo para manter o nosso trabalho, mas acredito que haja situações de pressão, Sim, principalmente quando se está a trabalhar, se calhar, com grandes grupos farmacêuticos, não é? Em que os ordenados também não são os da carreira docente em Portugal, não é? E, portanto, acredito que haja essas situações, e de facto muitas vezes vem ao lume, não é? Volta e meia, algumas dessas situações e de ensaios clínicos problemáticos publicados em grandes revistas, não é? E, portanto, não é por ser Lancet que a estatística seja de qualidade. Aliás, há vários. Eu, por acaso, uso muitas vezes, por exemplo, nos meus cursos, nas minhas aulas, a qualidade dos artigos estatísticos, em que às vezes se compara. Claro que os da Lancet podem ter uma classificação melhor, mas não são perfeitos e encontram-se muitos erros a esse nível.
Por um lado, também às vezes, lembrei-me agora, por exemplo, o facto de, no ensaio clínico, termos o protocolo registado. A assinatura do estatístico provavelmente está lá. Pois, Então, às vezes era interessante ver se a assinatura do estatístico do protocolo é a mesma do estatístico que fez a análise. sim, Porque muitas vezes é como, por exemplo, o tamanho da amostra. Supostamente, se eu calculo o tamanho da amostra, pode haver ali uma diferençazinha, não é? Mas às vezes nós vemos depois trabalhos publicados com o tamanho da amostra completamente diferente do inicial e não sim. há justificação para. Às vezes até acontece a amostra ir crescendo até aparecerem diferenças significativas. Isso Pois, não pois, deveria, obviamente, acontecer, é antiético. sim, E, portanto, mesmo esta questão, no fundo, das nossas obrigações como estatísticos, não é? Nós também temos que ter um código de conduta, não é? pois, E, pois. portanto, aqui também, lá está, é assim, eu não gostaria de vender a alma ao diabo, não é? Mas quem sou eu para julgar quem o faz? Sim, E nessas situações que tu referiste, sim, acredito que possa haver. sim. Acredito. Não Ne- tenho conhecimento. Nesse, Assim, situações pessoais, sim. mas indícios disso haverá. Claro. É. Esse caso foi exatamente muito controverso porque havia um protocolo registado que não foi seguido. Por isso, o estatístico, que esse é que era, foi o que eu verdadeiramente chamei a atenção, o estatístico responsável pelo protocolo, pela análise dos dados, pela alteração do desfecho principal do ensaio clínico, estava lá tudo marcado e depois chegou até ao cúmulo de, depois de toda a controvérsia, ter sido publicado um protocolo adicional a tentar justificar as tomadas de decisão que foi feita, no fundo, para justificar algumas coisas. Mas isso é um caso que eu acho que é muito interessante não, para discutir em termos teóricos do que é um ensaio clínico e, o que é, e no fundo, eh, como não fazer um ensaio clínico e como é que uma pessoa se poderia posicionar numa situação deste género. Porque isto não é muito Sim, falado. Nós, como estatísticos, temos uma formação que eu acho que nós temos uma formação muito sólida em matemática, em fundamentos de inferência estatística e não sei o quê, mas depois a vida real tem estes desafios em que nós temos que é, conjugar o nosso conhecimento técnico com conflitos de interesse, com percepção do que é ciência, tudo isso. Mas pronto, é. se quiseres, vamos mudar de assunto e porque eu acho que nós temos aqui vários pontos de contacto, nomeadamente porque nós trabalhamos em saúde pública, medicina tropical, estivemos ligados à África e eu gostaria de saber como é que foi tudo isso? Podes falar sobre como é que se proporcionou as oportunidades de colaborações em África? Quais foram os projetos mais ou menos que tiveste envolvidos? Em que países? E qual é que foi o projeto que tu tiveste assim mais orgulho de ou de contribuir ou até de desenhar? Olha, para mim, de facto, esta experiência com os países de expressão portuguesa foi fantástica e foi isso que me prendeu na academia, até há tão pouco tempo, antes de fazer pelo menos aqui uma pausa na academia. E, portanto, eu tive experiências, quer da implementação de projetos de investigação, quer experiências mais ligadas ao ensino, em Moçambique, em Angola, Santo Tomé e Príncipe, a Cabo Verde. Na Guiné eu nunca estive fisicamente, mas obviamente através dos alunos de mestrado também pude acompanhar trabalhos na Guiné-Bissau. E, portanto, eu andei por Moçambique em várias missões, ou para delinear, por exemplo, uma tentativa de delinear um doutoramento entre o Instituto, a Fiocruz do Brasil e Moçambique, há uns anos atrás. Passei por lá também para dar cursos, exatamente nesses aspectos, por exemplo, de a estatística no delineamento de questionários ou a implementação desde o questionário até a análise final, e depois também na supervisão da recolha de dados. E, portanto, andei desde a região do Shockley,
Também passei por Nampula, obviamente na província de Maputo, onde estava mais frequentemente, ou pela ligação ao Instituto Nacional de Saúde. Portanto, pude orientar três doutorandos do Instituto Nacional de Saúde co-orientar. A orientadora é a doutora Nilza de Deus, que é uma investigadora muito conhecida do Instituto Nacional de Saúde, e, portanto, foi um privilégio poder acompanhar as teses deles, ligadas, por exemplo, às questões da desnutrição em crianças, por exemplo, dos 0 aos 5 anos, e, portanto, esse trabalho é extraordinariamente enriquecedor, e para mim foi espetacular ter esta visão de terreno, mesmo a passagem por diversas instituições, a Faculdade de Medicina, mesmo o Instituto, o Instituto Superior de Ciências da Saúde, espero que esteja a dizer o nome certo, e que quando eu chegava, eu tinha sempre aquela possibilidade de visitar desde maternidades, que a primeira vez que eu fui, eu visitei uma maternidade em que o chão era terra batida. Pois é. E, portanto, foram experiências muito enriquecedoras do ponto de vista profissional e do ponto de vista humano também. E depois também há aqui algo que a mim me entusiasma muito, é ver um país em crescendo em termos de investigação, e jovens que dizem: eu quero aprender estatística, eu quero aprender métodos qualitativos, eu quero ser investigador, eu quero ter impacto no meu país. E Moçambique, também Cabo Verde também sentimos isso, mas principalmente em Moçambique e por força do Instituto Nacional de Saúde e também da Faculdade de Medicina e de outras instituições, nós vemos esse entusiasmo por aprender, por saber mais, e isso para mim foi muito bom. Sim. Também estive em Angola, também na mesma, por exemplo, no Centro de Investigação de Saúde, no CISA, por exemplo, no Bengo. Em Angola é o Instituto Nacional de Investigação em Saúde. Vários hospitais, várias direções gerais, direções provinciais da saúde, e tive uma participação, por exemplo, na elaboração do Plano de Recursos Humanos em Saúde, que foi uma experiência muito engraçada, em que, para ir à procura de dados, eu cheguei a receber dados num fecheiro Word, por exemplo. Mas mesmo assim foi um trabalho exaustivo, mas foi um trabalho que eu dizia: isto não é estatística, isto é engenharia estatística, mas foi um trabalho que me deu também muito gozo fazer. Tive também um doutoramento a decorrer no CISA, uma aluna que implementou um estudo longitudinal, e que um estudo longitudinal ao longo de 2 anos em comunidades com um nível de pobreza elevado é um desafio. E essa aluna, que é excelente, conseguiu chegar a bom termo, e, portanto, também foi muito gratificante. Em São Tomé e Príncipe também estive, numa altura de um surto de celulite necrotizante. Portanto, era um projeto Diz lá o que é isso? Essa não conheço. O que é? Esse surto foi No de... fundo, ali nem se conseguiu identificar muito bem qual seria a causa, mas alguma bactéria que entra ali numa feridazinha, por uma ferida ou uma abertura qualquer que haja na pele, e causa ali uma lesão gigante, e que teve um peso muito grande no sistema de saúde em Santo Tomé, porque o tempo de internação era longuíssimo e as consequências para as pessoas, obviamente, também foram muito fortes. E, de facto, aquilo saiu da linha basal. Portanto, em África temos ali aquela linha basal, mais ou menos com um determinado número de casos, mas de repente disparou, e, portanto, durante meses esteve muito acima da linha basal, e depois aquilo regressou, digamos, ao normal. E, portanto, esse projeto foi muito interessante. Eu primeiro estive numa missão
juntamente com colegas da Organização Mundial da Saúde, tinham feito um primeiro inquérito epidemiológico e, portanto, era para fazer a análise, mas depois houve um projeto da Gulbenkian, Instituto Camões, em que participou então o Instituto de Higiene e Medicina Tropical, participou o Instituto Ricardo Jorge, o Instituto Gulbenkian da Ciência, e tivemos também a implementação, depois de um estudo de caso-controle, que era para ser um estudo de caso-controle, mas que depois ficou pelo caso-controle emparelhado, de uma aluna de mestrado, do doutoramento de Saúde Pública e Desenvolvimento, Sim. E, portanto, foi uma experiência também de terreno muito enriquecedora. Sim. Posso-te perguntar uma coisa? Só, esse projeto foi feito, digamos, em tempo real com o surto ou foi feito após o surto? Só para Foi, clarificar. foi em tempo real, porque esse estudo de caso-controle, só que já era numa fase mais avançada, portanto, inicialmente houve logo um inquérito epidemiológico. Os resultados não eram muito conclusivos, diziam, enfim, coisas que à partida já se sabiam, que era mais frequente em pessoas que teriam alguma lesão na pele, etc., mas pouco mais. Em termos de identificação de possíveis exposições, Sim. ele não mostrava nada. Depois nós fizemos, então, um estudo de caso-controle emparelhado por idade e residência e sexo do indivíduo, portanto, trabalhamos com casos incidentes, e aí apareceram algumas variáveis que deram algumas pistas. Embora depois, do ponto de vista do trabalho laboratorial, o trabalho laboratorial, evidentemente, há sempre ali um desfazamento, não é? Nós podemos estar ali a mexer em torno da verdadeira causa, mas às vezes nós não conseguimos chegar ali à origem de. E, portanto, nós estávamos a trabalhar diretamente com a Ministra da Saúde da altura e foi um trabalho muito interessante, também muito multidisciplinar. Estávamos a trabalhar quer com os clínicos dos hospitais e dos centros de saúde, quer com depois os médicos infecciologistas, as pessoas do laboratório, íamos muitas vezes, por exemplo, à agricultura, perguntar o que é que teriam introduzido de novo, mesmo em termos de produtos utilizados na agricultura, na água, se na água, por exemplo, tinham detectado alguma coisa anormal, e, portanto, era andar lá no terreno e ir à procura de dados na tentativa de fazer, tentar encaixar algumas peças do puzzle para depois os colegas de laboratório eventualmente terem ali algumas pistas para se direcionar para determinadas áreas. De maneira que foi uma experiência muito enriquecedora. Depois em Cabo Verde eu tive várias experiências, não só em projetos de investigação, ainda agora recentemente fui a Cabo Verde, foi a minha última missão pelo Instituto no âmbito de um projeto, mas eu tive um projeto financiado pela FCT e que implementámos na cidade da Praia sobre a relação entre o planeamento urbano e as desigualdades em saúde, passando das estatísticas macro para as micro, no sentido de, ok, nós muitas vezes temos os inquéritos nacionais de saúde que dão a ideia geral, mas depois nós sabemos que há imensas discrepâncias em termos regionais e dentro de uma cidade até de diferentes bairros. Então quisemos um bocadinho olhar, com esse olhar mais micro, para a cidade da Praia e, portanto, era um projeto com uma equipa multidisciplinar que tinha a parte da arquitetura, da geografia, da sociologia, da saúde pública, da estatística, e, portanto, foi um projeto que me deu muito gozo. Foi um projeto que nós pudemos implementar e que correu muito bem. Superámos os indicadores inicialmente propostos ao financiador e que o projeto terminou em 2015 e passado uns anos, fruto das publicações que fizemos, ressurgiu porque há uma plataforma Gift
da FAO e da Organização Mundial da Saúde, que andaram a fazer uma pesquisa das investigações que tinham recolhido dados sobre as questões dos micronutrientes, por exemplo, de algumas populações e de algumas comunidades africanas, e, portanto, foram à procura dos nossos dados. Claro que tivemos novamente reabrir o processo junto da Comissão de Ética, porque já tinha quase que passado o período que nós nos tínhamos comprometido para destruir os dados, e, portanto, foi ali No limite. pelo limite, e, portanto, parte dos dados, não todos, porque aquele projeto tinha muitos dados, passaram a estar disponíveis num banco público, obviamente com algumas restrições de acesso, mas foi importante, porque até àquele momento não tinham sido recolhidos tantos dados daquela natureza, e, portanto, acho que teve um impacto positivo também por causa disso. Não é só por termos publicações e comunicações associadas ao projeto, mas sim por aquilo que ele trouxe também aos participantes, que é muito engraçado. Quando nós fizemos um workshop para devolver os resultados aos decisores políticos e às comunidades que tinham participado, havia, por exemplo, senhoras que diziam: graças ao vosso projeto eu reduzi o sal na comida, ou emagreci porque me chamou muito a atenção aquilo que a nutricionista me disse. Então tivemos, enfim, esses ganhos indiretos, não se conseguem medir, mas que nós vimos no olhar das pessoas, e foi muito bom. Não, tiveste aí umas experiências fantásticas como, digamos, um estatístico que faz realmente trabalho de campo, não é? E foste tu, se eu posso dizer, foste uma verdadeira embaixadora da estatística no SPALOP, não é? E contribuíste, que eu acho que é uma coisa de grande valor, que é uma coisa que se diz em inglês, que é capacity building, né? Que é tentar contribuir para que a capacidade, digamos, de métodos quantitativos aumente nesses países. Eu tenho uma história engraçada em relação, por exemplo, a capacity building, que havia lá na London School of Hygiene and Tropical Medicine, onde eu trabalhei quase 10 anos, contava-se a história de fazer a quantificação de anticorpos e para saber quais eram as pessoas que eram seropositivas para uma determinada, digamos, agente infeccioso. Não sei se era clamídia, se era. E eu lembro-me que havia uma colega que estava a trabalhar nesse projeto, que ela dizia assim: como é que a gente vai ensinar estatística a pessoas que nem têm Excel e que têm que decidir a partir de um histograma simples que eles conseguem quase fazer à mão, explicar, olha, aqui são as pessoas que são seropositivas e outras que são seronegativas e estas têm que ser tratadas. E eu achei interessante que, no fundo, nós estarmos como estatísticos, uma pessoa não tem a noção de que, sim, nós vamos utilizar modelos, sei lá, de misturas gaussianos, que depois vamos fazer o ponto de corte, quando o mundo real é do género: nós temos estes dados, conseguimos fazer uma representação gráfica quase num papel e depois pôr uma linha à mão e dizer: estas são as pessoas que achamos que são seropositivas, por exemplo. Eu achei muito interessante. Se eu posso agora mudar de assunto, porque tu falaste uma coisa que eu acho que é muito interessante, que é a parte da ética. Eu acho que até exatamente tu teres falado do teu projeto, desse ressurgimento do projeto, e teres pensado na parte ética, né? Que, no fundo, a vida de um projeto não acaba exatamente quando se publicam-se os artigos, é que há, para além disso, exatamente o tempo de vida dos dados. E isso leva-me à pergunta seguinte, que é: eu sei que tu foste da Comissão Ética do Instituto de Higiene e Medicina Tropical em Lisboa,
E eu estou curioso como é que isso tudo se passou, se tiveste que fazer algum curso, se era, se a comissão de ética precisa de ter alguém de estatística ou de métodos quantitativos que contribua para, digamos, para a avaliação dos projetos. Queres-nos dar o contributo sobre a tua participação numa comissão de ética? Sim, olha, eu entrei para o Conselho de Ética do Instituto em 2010, salvo erro, 2010, 2011, por aí. Eu estive lá 10 anos. E na altura, quando nós constituímos então o Conselho de Ética, eu lembro que o presidente, o professor Gil do Sul, me ter abordado e dizer: eu acho que é muito importante ter um estatístico, porque a estatística também, obviamente, é uma componente essencial num Conselho de Ética. E, portanto, tínhamos no Conselho de Ética estatísticos, juristas e depois, naturalmente, colegas das outras unidades que representassem, no fundo, as grandes áreas do Instituto. E, portanto, eu entrei no Conselho de Ética pertencendo a uma área de saúde internacional, mas com esta componente mais das abordagens quantitativas. E foi uma experiência muito boa, aliás, eu passei por todos os conselhos e as reuniões dos conselhos são todas muito pesadas, mas nesta eu gostei muito de estar. E aqui nós não fizemos nenhum curso específico, mas estudámos muito obviamente tínhamos que dialogar com outras comissões de ética, por exemplo, Moçambique já tinha uma longa história em termos de conselhos de ética e, por exemplo, às vezes organizávamos cursos, eventos, por exemplo, em conjunto, para discutir determinados assuntos. Porque, por exemplo, alguém que em Portugal que pode assinar o consentimento informado a partir de 18 anos, por exemplo, não é? Mas, por exemplo, se a investigação é aplicada em Moçambique, e se nós temos jovens com 14 anos que já têm filhos e que já vivem autonomamente, então, se esse casal vive autonomamente, tem filhos, tem uma vida separada, completamente independente e separada, então porquê é que ele não há de assinar um consentimento de ética só porque ele não tem 18 anos? Então há aqui estas particularidades em termos de, de especificidades, mesmo até em termos culturais, etc., que os cut-offs do Ocidente nem sempre funcionam bem. Então, muitas vezes era esta questão de discutir com as outras comissões, ou às vezes nós discutíamos no Conselho de Ética e depois dizíamos: olha, vamos perguntar à outra comissão a ver se já teve algum caso semelhante e para ver que tipo de abordagem é que fizeram. Então, tínhamos, claro, naturalmente, às vezes havia aspectos mais do ponto de vista legal, aí o jurista podia dar uma ajuda. Claro que tínhamos que ler muitas vezes as legislações aplicadas em diferentes países, e eu acho que no início, por exemplo, nós tivemos uma grande função, mesmo em termos de normalizar um protocolo de investigação. Então, nós desenvolvemos, por exemplo, um template para um protocolo de investigação, de forma a não faltarem aquelas componentes-chave de um protocolo de investigação. Claro. Porque, de início, às vezes, o protocolo de investigação ia tal como foi para o financiador e não estava muito desenvolvido do ponto de vista da ética. Então, muitas vezes o que tínhamos que fazer era analisarmos um protocolo, aquele protocolo naquela versão não estava satisfatório, mandávamos para trás. Mas depois também com a ajuda dos templates, nós no fundo também estávamos a fazer formação ao nível da investigação científica e de como é que se apresenta um protocolo. Então foi um trabalho exigente, mas muito enriquecedor e, portanto, beneficiou também depois foi criada uma rede de ética em Portugal em que do ponto de vista de e-mails, por exemplo, todos os dias recebíamos, por exemplo, e-mails ou com algum artigo que alguém tinha lido e que achava que era interessante e que deveria ser partilhado pelas várias comissões. E, portanto, foi, no fundo,
crescer através da experiência. E, por exemplo, agora, Uhum. eu, entretanto, depois saí do Conselho de Ética e, por exemplo, agora estava, até agora eu estou a dizer está, se calhar é estava, porque deve ter mudado agora recentemente, está uma colega de métodos qualitativos, precisamente para dar mais atenção às partes metodológicas. Outra coisa que nós também fazíamos, e que isso que acho que foi um grande contributo, quer dizer, às vezes as pessoas ficavam um bocado chateadas connosco porque nos estávamos a meter em assuntos que não eram das nossas competências, mas nós, por exemplo, eu podia estar a analisar um protocolo. Esse protocolo não tinha grandes problemas do ponto de vista ético, mas tinha problemas do ponto de vista metodológico que não teriam consequências em termos éticos, vamos Uhum. dizer assim. Sim. Então, muitas vezes, depois o presidente comunicava a decisão e dizia, de qualquer maneira, no protocolo encontramos estes Estes aspectos que problemas. acho que podem melhorar Sim. e, portanto, também era um contributo indireto para, claro que se a pessoa quisesse utilizar, utilizava, senão também ninguém ia controlar. E, portanto, foi um trabalho exigente, mas muito benéfico e de muita interajuda Uhum. entre os colegas, Sim. porque muitas vezes era, olha, apareceu esta situação, eu não sei muito bem como é que nós vamos tomar esta decisão. Então, foi um trabalho de reflexão, aquilo que nós sentimos que nos falta no meio académico, de estar a analisar os problemas, porque os problemas merecem essa atenção. E, portanto, foi uma experiência bastante valiosa. Sim. Eu até te queria perguntar uma coisa em relação à Comissão de Ética, que está relacionado com uma coisa que eu ouvi uma vez numa conferência do ISI, que é o Uhum. International Statistical Institute. Sim. E, e eu achei muito interessante eles terem levantado um ponto relacionado com a ética, que era, a partir do momento em que se pede consentimento informado, deixamos de ter, digamos, a população-alvo que estávamos e idealizámos Uhum. e eventualmente teríamos uma amostra enviesada. Isso era alguma coisa que vos preocupava, que no fundo Sim. teria que haver uma certa maleabilidade entre o que é realmente indiscutível em termos éticos, mas que no Uhum. fundo permite, no fundo, que a ciência progrida com os pressupostos, por exemplo, em estatística, que é termos uma amostra Gosto aleatória. proveniente da população, uma amostra que é aleatória. Né? Uhum. Não sei se foi alguma questão que foi É, levantada na comissão, nas vossas comissões de ética. sim, sim, até porque, no fundo, é assim, a amostragem, eu costumo dizer, a amostragem é preparada no escritório. Pois claro. Nós geramos aleatoriamente os indivíduos de uma base de amostragem, mas quando vamos para o terreno, aí já não depende só de nós. Nós fizemos a seleção aleatória. Por exemplo, em Cabo Verde, nós usamos um sistema de geração aleatória das moradas dos indivíduos para chegar a eles de forma, neste caso, indireta. Mas, evidentemente, quando eu vou para aplicar um questionário ou para escolher material laboratorial, não é? Eu não sei se a outra pessoa me vai dar ou não o consentimento informado. Portanto, o ideal era eu selecionei aleatoriamente uma pessoa e essa pessoa deu o consentimento informado. Só que às vezes nós sabemos que há determinados subgrupos que tendem a não participar nos estudos e que aqueles que não assinam o consentimento informado são determinados subgrupos que até podem ter alguma representatividade em termos da população e que obviamente fazem perigar a representatividade da amostra. Sim. E, portanto, muitas vezes esse aspecto era analisado. Por exemplo, uma das coisas que eu incentivava sempre era olhar, por exemplo, para a taxa de participação em contextos semelhantes, de forma a termos uma ideia de, ok, o tamanho da amostra é este, mas se a taxa de participação é baixa, eu vou ficar com uma amostra muito aquém, eventualmente, daquilo que eu tinha planeado, tendo em conta o cronograma que eu estabeleci, não é? Porque, no fundo, aqui há várias variáveis a atuar em simultâneo, não Sim, é? sim. Não é só,
ok, eu calculo também da amostra e venho de lá com estes indivíduos. Não, nós temos variáveis que contam muito, o onde, o quando, as questões orçamentais, as Sim, questões da logística, que às vezes não são fáceis de implementar em determinados contextos, as questões culturais, que muitas vezes fazem ou não as pessoas aderir a um determinado estudo, e, portanto, esses aspectos eram também, por vezes, explorados, e portanto, embora aí, no fundo, nós depois perdemos o contacto com aquele protocolo, nós não sabemos o que é que vai acontecer, sim, não é? A posteriori, se de facto houve uma derrapagem grande naquele protocolo ou não. Porque nem sempre os investigadores depois dão um retorno do que é que aconteceu com o projeto. sim. Eu, por exemplo, nesse projeto de Cabo Verde, ele nem precisava de ir à Comissão de Ética porque não tinha, era aplicação de questionagem, não tinha procedimentos laboratoriais invasivos, etc. E eu, por exemplo, apresentei um relatório da recolha de dados e lembro-me depois de um momento do Conselho de Ética me dizer que foi a primeira vez que nos deram retorno de como é que tinha decorrido a recolha de dados. Mas isso, de facto, pode acontecer e, portanto, aparentemente o protocolo não pode não mostrar assim nenhum problema e depois na prática ele acontecer, não Sim. é? Eu queria te perguntar em relação exatamente à parte de ética, pelo menos na London School of Hygiene and Tropical Medicine, havia muitas vezes havia a aprovação ética, digamos, das aprovações das comissões éticas locais, ou seja, dos países onde se iria realmente fazer os estudos, e depois então era submetido em Londres. Uhum. Tu chegaste alguma vez a ter alguma situação assim um bocado estranha em que, no fundo, já tinhas uma aprovação numa ética local, de uma comissão ética local, mas depois viste que havia coisas que eram não éticas quando foram submetidas em Portugal? Uh, Isso era uma nós, situação, ou eram, as coisas eram tentadas, feitas em conjunto, como tu falaste que tiveste reuniões até com outras comissões éticas. nós, de início, ainda tentámos as duas abordagens, mas isso acontecia. Sim, Só que aí é assim, se o trabalho era realizado em Portugal, éramos nós que dávamos, o trabalho era submetido à Comissão de Ética, mas poderia ser também submetido, eventualmente, a comissões de ética, por exemplo, a nível dos hospitais, por exemplo. E o que acontece é, imagina um trabalho que recolhe dados em vários hospitais. Um hospital pode aprovar e o outro pode não aprovar, não é? E, portanto, ter que haver aí, de certa forma, acertos. ou certa negociação, Com país, negociação em com, termos éticos, é isso que tu estás a dizer, não, não, quase? ou Ou, seja, ou articulação da mesma ética ser, no fundo, ser aplicável em todos não, os hospitais? Como é que... ah, às vezes pode haver diferentes interpretações, Ah, não ok. é? Diferentes interpretações, portanto, um hospital dá a aprovação e outro, por exemplo, não. Imagina que acontece isso. Mas esse que não deu aprovação, obviamente justificou porque é que não deu aprovação. E, portanto, pode ir uma segunda vez e na segunda vez já ser aprovado, Sim. não é? Com países, no caso dos países de expressão portuguesa, nós acabámos por fazer o seguinte: o estudante de mestrado, doutoramento ou investigador que estivesse lá o projeto submetia às comissões de lá e depois comunicava a decisão ao Conselho de cá. Ou seja, não estávamos ali a dar duas vezes Uhum. e correr o risco de termos coisas contraditórias. Claro que muitas vezes havia uma discussão no sentido de, digamos, de acordar aqueles princípios mínimos. E, portanto, aí as coisas estariam mais ou menos uniformizadas, mas depois a prática surpreende-nos sempre, não é? E, portanto, não quer dizer que não apareça sempre um caso que provavelmente duas comissões interpretariam de forma Sim, sim, diferente. sim. Mas nós fazíamos assim, portanto, as pessoas submetiam, ou em Moçambique, ou Angola, ou em Cabo Verde, e Sim, depois comunicavam essa sim. aprovação.
Uma coisa que eu também achei muito interessante como prática comum na London School of Hygiene and Tropical Medicine é que mesmo os estudantes de mestrado no, no departamento de Medical Statistics tinham Sim. que submeter o seu próprio projeto a uma avaliação ética. Eu achei Sim. interessante e isso não acho que não há a nível nacional. A nacional, quando eu falo nacional, em Portugal, não é? Ah, se Não tiver, tem essas, olha, não tem, olha os de estudantes não dados, têm essa experiência, pelo que tu sabes, não é? Da parte o estatística, não é? estudante de estatística não terá essa experiência, não é? Não sei, agora se calhar até já tem, alguns deles têm, mas nós temos agora mais recentemente o mestrado de estatística, ainda digo nós, estás a ver? Sim, Os apegos continuam. Ah, mas nos outros mestrados e nos doutoramentos tinham todos submeter, mesmo que seja a dispensa, não é? Porque se uma pessoa recolhe dados, se vai fazer análise de dados secundários, já foram recolhidos e, portanto, aquilo era uma aprovação imediata, mas de qualquer maneira as pessoas tinham que ir lá e preencher a checklist do Conselho. sim. Olha, agora eu vou para mudar agulhas para um assunto que no fundo é mais recente e tem a ver com a tua atividade profissional da atualidade. E eu sei que tu és a criadora da marca Zistad for Life e no fundo queria perguntar-te como é que tudo isso aconteceu, porque eu acho que no ponto de vista, digamos, se calhar é um preconceito meu, os estatísticos não são muito dados a empreendedorismo e terem empresas queres falar um pouco sobre isso? Qual é o objetivo da marca ou da empresa? Se podemos falar assim, se quiseres falar como é que surgiu a ideia, como é que está a ser a experiência, quais são os desafios, aquilo que no fundo que te trouxe como estatístico, quais são as experiências como estatístico que no fundo se foram transferidas para esta experiência mais empresarial ou coisas que nunca tinhas pensado e que agora tiveste Hum. que pensar. Pois, como é que surgiu? Ora bem, para mim, a criatividade, a inovação e a liberdade, são essenciais. E ao fim de 26 anos, completei 27 na mesma instituição, ah, eu comecei, apesar de adorar fazer, que era a componente da docência, que era a componente da investigação, como disse, toda esta experiência de terreno nos países africanos de expressão portuguesa foi muito forte e, portanto, obviamente eu adorava. Mas comecei a sentir que todo o meu tempo ia para a minha carreira académica e isso começou-me a incomodar. E depois, ao mesmo tempo, também toda esta política de financiamento, esta academia que está a tornar estamos a dar graus e não a formar pensadores para a ciência, para a sociedade, e isto começou a ter algum peso em mim, mas como eu gostava muito, continuava ali a suportar. Mas houve ali uma altura durante a pandemia, eu achava que tinha que sair todos os dias de casa, todos os dias tomar café na rua. Ah, Achei que afinal dava para fazer algumas coisas sem necessariamente ter este ritmo alucinante. E as coisas também começaram a passar aqui um bocadinho para a minha saúde e eu percebi que tinha que mudar de vida. E eu pensei, o que é que realmente é muito importante para ti? Uh, percebi, ok, para mim eu tenho que estar sempre a aprender coisas novas. E ali eu já começava a sentir estagnado, ou seja, já não havia ali algo que me entusiasmasse, portanto, as coisas já se tornavam demasiado repetitivas. E surgiu-me esta ideia, até com a ideia de expansão. E nós às vezes estamos muito a pensar, nos incutem esta ideia do trabalho e do trabalho em equipa,
E o trabalho em equipa, de facto, pode funcionar muito bem quando há equipas de confiança e quando as equipas têm os elementos certos para crescer em conjunto. E senão, eu acho que às vezes um indivíduo só consegue, num ambiente de mais liberdade, consegue fazer coisas mais criativas e que saiam mais fora da caixa. E, uh, e quando eu olhava para o panorama por exemplo, das formações, eu acho que há muito aquela tendência para fazer todos a mesma coisa durante um tempo e depois muda-se, mas acaba por ser tudo já muito repetitivo. Uh, e eu achei que havia aqui um espaço em termos de infoprodutos, de escrever, por exemplo, em português, para o público em português, que isso também é importante, Sim, sim. preservarmos a nossa língua também no âmbito da ciência. Claro que o inglês é muito importante, e ninguém nega, ninguém nega essa, obviamente, essa importância. Eu gosto muito de trabalhar também a nível das publicações, mas sentia falta do outro lado, de poder dar cursos e dar cursos com base na experiência, chamando exatamente a atenção para isto. Olha, a teoria estatística diz isto, mas quando vocês forem para o terreno, vocês não vão ser só estatísticos, vão ter que tomar decisões no imediato, vão ter que ver o que é que se pode perder do ponto de vista estatístico, mas o que é que eu posso ganhar do ponto de vista, por exemplo, da área em que eu estou a trabalhar. Por exemplo, eu lembro, por exemplo, neste projeto em Cabo Verde, nós tínhamos medições antropométricas feitas aos participantes e nós fazíamos um questionário em que íamos porta a porta, mas depois as medições tinham que ser feitas por um nutricionista. E claro que tinha que ser um nutricionista local, até por causa de algumas pessoas falarem mais em crioulo do que em português, por exemplo. E aqui há um aspecto, do ponto de vista estatístico, a amostra seria maior se também fosse com o entrevistador ou nutricionista e se fizesse as medições lá em casa. Mas a balança é elétrica e nós íamos estar a gastar eletricidade à pessoa, por exemplo. E não há forma de pagar de uma maneira justa, por exemplo. Então, essas pessoas, num primeiro momento, iriam se deslocar depois aos pontos onde estavam os nutricionistas, mas nessa deslocação tu vais perder Vais pessoas. perdendo, sim. Mas do ponto de vista da saúde pública, houve um ganho. Nós percebemos quais eram as características das pessoas que se dirigiam ao nutricionista. E tinham de certa forma, alguns fatores que era bom, do ponto de vista da saúde pública, que fossem ter com o nutricionista. Então, nós temos que ponderar, ok, o trabalho tem esta componente de saúde, então aqui nós temos que pôr no prato da balança a estatística e os ganhos, no fundo, para o participante. Então, eu queria também poder divulgar, sem ser na sala de aula, em que nós temos um horário em que temos de sair imediatamente, porque já está o outro colega para entrar. Queria ter um espaço mais informal, onde eu pudesse falar sobre a estatística na investigação, independentemente de eu estar numa biblioteca formal ou num jardim. Portanto, o que eu quero é debater ciência, acompanhar os mais jovens, passar a minha experiência. Mas eu não quero continuar a trabalhar sempre a correr, sempre com aquela pressão, sempre com aquelas burocracias que nos desviam do essencial. Sim. E, portanto, a Z Start for Life nasceu um bocadinho por esta visão de me estar a sentir um bocadinho estagnada e cansada desta correria da docência e da investigação e, ao mesmo tempo, apanhar até públicos mais amplos, porque aquilo que nós fazemos nas áreas mais biomédicas, como é o nosso caso, que estivemos mais ligadas às áreas biomédicas, também é facilmente transportado para outras áreas e, portanto, eu sempre gostei da multidisciplinaridade e das áreas diferentes e, portanto, nas Start for Life, isso é possível, misturar
pessoas com backgrounds diferentes, e isso também pode ser muito bom em termos de estabelecimento de pontes, de colaborações e de formação de equipas multidisciplinares, que também, obviamente, vai reforçar os países que estão em crescimento em termos de investigação. Sim. Eu pergunto se as Start for Life têm como público-alvo mais a academia, ou pessoas que estão dentro da academia e que no fundo querem se desenvolver em termos de métodos quantitativos, métodos estatísticos, métodos de ciências de dados, ou é uma coisa que tu vês como uma coisa até mais ampla que no fundo digamos, é uma empresa virada para a sociedade no geral e que tem atividades que no fundo, digamos, até os nossos pais poderiam participar. Como é que tu vês isso? É assim, o público-alvo que eu comecei por definir estava mais restrito um, aos jovens investigadores, aos estudantes de mestrado, de doutoramento e investigadores que queiram reforçar as suas competências na área da estatística e ciência de dados. Mas, de facto, ele é um projeto, não é, o nome não é por acaso, Sim. não é? Portanto, eu também, depois, numa segunda fase, também tenho planeado fazer formações um bocadinho mais para o geral, porque a mim faz muita confusão, por exemplo, sei lá, quando estivemos na pandemia, eu lembro-me de fazer um teste, e o que é que nós vamos fazer? Vamos logo ver a sensibilidade e a especificidade do teste. Eu disse teste Passado por diagnóstico, aí não é? 2 anos, Teste diagnóstico. como? É teste diagnóstico, não é isso Um que estás a teste falar? diagnóstico. Pois Pronto. é verdade. Temos de ter aqui cuidado, temos um público mais É só amplo, para não portanto, perdermos aqui alguns ouvintes e estarmos todos na mesma. é verdade, é Sim. verdade. E então, esse teste diagnóstico tinha uma sensibilidade e uma especificidade, né, já ali mais no início da pandemia. E depois eu voltei a fazer outro teste, noutra situação, e tive curiosidade, olha, é da mesma marca, deixa-me lá ver, a ver se alteraram a literatura. A literatura não está alterada, portanto é tudo igual. Então, ou quando nós estamos a ver, sei lá, um produto de, sei lá, um creme para a cara, geralmente tem lá uma estatísticazinha, mas aquilo, o creme pode estar no mercado 20 anos que a informação é a mesma. Então, às vezes também trazer este lado de desmistificar a estatística está em tudo e, portanto, nós vamos ao supermercado e estamos a usar estatística. Nós estamos a fazer a investigação em ciências sociais e lá está a estatística. Portanto, a estatística acompanha-nos sempre. Então, às vezes também chamar a atenção para incongruências, não é? E para desmistificar a estatística e mostrar as suas potencialidades, obviamente, umas vezes mais para bem, outras vezes nem tanto, e portanto também trazer essa estatística para todos e esta estatística para a vida de uma forma mais abrangente. Portanto, eu não estou, aliás, eu uso sempre estatística, eu era professora de bioestatística, eu não estou a centrar só na bio. Portanto, eu estou a pensar numa estatística mais em geral. Até as estatísticas do marketing Sim. digital Sim. têm especificidades que dará para desenvolver, por exemplo, infoprodutos, se assim quiser. Tu achas que a inteligência artificial é um desafio, por exemplo, ao desenvolvimento de uma empresa virada para a estatística? Poderá em determinados aspectos. Eu acho que a inteligência artificial, ela em si, tem essa forte componente da estatística, não é? Sim. Portanto, não temos de ter medo da inteligência artificial, porque parte dela é baseada em modelos estatísticos. E, portanto, um estatístico não se deve assustar com a investigação, com a inteligência artificial. Até agora, até tem ajudado, porque muito daquilo que nós fazemos do ponto de vista da divulgação da marca, há automatismos que a inteligência artificial nos traz e que até são benéficos. Portanto, agora, do ponto de vista da análise, claro que se eu souber escrever bem aquilo que eu quero pedir à inteligência artificial, ela já faz coisas que antes Sim. tinham que ser feitas com só pelo estatístico e agora ele faz. Sim. Portanto, de certa forma, em determinadas áreas, poderá a inteligência artificial tomar ali
bocadinhos alguns bocados, digamos, das análises estatísticas. Mas, de uma forma em geral, não substitui o estatístico, até porque muitas vezes o estatístico é o pensador do grupo, não é? É aquele que questiona, é aquele que vê um determinado padrão. E, portanto, de certa forma, eu acho que não precisamos de nos preocupar, Sim, que não vamos ser substituídos na totalidade. Em algumas tarefas, sim, sim. podemos. Sim, Mas para isso também as pessoas têm que saber escrever muito bem aquilo que estão a pedir à máquina. pois. Eu sei que tu tens um workshop para desbloquear a escrita, não é? E Sim, é escrita estatística, é a presumo. escrita Sim. estatística. No fundo, estava a pensar que poderia ser um desafio. No fundo, temos o ChatGPT ou temos esses modelos de linguagem de larga escala que, no fundo, os alunos atualmente usam e abusam, né? No fundo, eu acho que há exatamente como tu estás a dizer, tem uma oportunidade de empresas como a tua de criarem, no fundo, uma ligação entre o mundo real da profissão como estatístico e depois, por exemplo, escrever o produto, o relatório estatístico. E aí ajudar as duas coisas, né? O chat GPT ajudar, né, no desbloquear da escrita. Essa é alguma coisa que no fundo tu estejas a pensar? Como Sim. é que é? É verdade que eu acho que em determinados aspectos, e todos nós fazemos isso, não são só os estudantes de Sim, sim, mestrado ou sim, claro. doutoramento. Aqui, o perigo é pôr tudo Não, nas mãos da inteligência artificial, artificial, não pois. é? Nós não queremos isso, nós queremos, eu pelo menos, é assim, gostaria de ter uma sociedade que pense, não Sim. é? Que não aceite simplesmente aquilo que uma máquina diz. Mas há tarefas que são extraordinariamente exigentes em termos de tempo, e essas eu entrego-as facilmente à inteligência artificial, desde que Obviamente, me liberte sim. tempo para aquilo que é essencial. E, portanto, às vezes, eu acho que sim. Portanto, quando há um estudante de mestrado que entra ali e se eu não consigo fazer nada, não consigo fazer nada, não consigo fazer nada. Então, está bem, vamos fazer uma coisa de cada vez. Nós temos um problema grande, vamos ter que partir em pequeninas tarefas. E às vezes, sei lá, simplesmente arrumar as referências bibliográficas. Ou fazer ali uma parte, fazer uma estrutura e pedir à máquina que nos afine aquela estrutura. Se isso contribuir para o desbloqueio da escrita, isso é positivo. Agora, o que eu não quero é ter teses totalmente escritas Pois, por pois. inteligência artificial, não é? Quer dizer, eu sou do tempo em que tive orais, não é? Claro. Quando tínhamos mais de 15 valores e abaixo de 11 ou uma coisa assim, íamos às orais, não é? E, portanto, tínhamos que defender a nota. E, portanto, agora, evidentemente, que há aí enormes desafios até em termos do ponto de vista da avaliação. Mas eu agora, também na Zestad for Life, eu não tenho essa parte da avaliação, ainda tenho alguns alunos de mestrado e doutoramento. Mas também, evidentemente que esta parte, ou seja, este olhar para a estatística do outro lado, que não seja só a academia, também nos traz esse alívio de não ter que estar a fazer avaliações e a perder tempo muitas vezes em júris, etc, etc. Portanto, mas assim, voltando à questão, eu acho que em determinados pontos poderá também ajudar a desbloquear a escrita estatística, se bem que nós este é um workshop que já tem a componente também de desenvolvimento pessoal, através de parcerias, e, portanto, é um daqueles workshops que combina as áreas improváveis. Por um lado, os aspectos mais estatísticos, e depois, por outro lado, aquelas questões que nos surgem, e que muitas vezes a estatística é a desculpa para, que é, ai, eu não consigo escrever porque eu não gosto nada da estatística, mas será o medo da estatística ou o medo da crítica do orientador àquilo que escreveu? Então, nós temos sessões dadas pelos nossos parceiros que tocam também nesse aspecto, em desfazer crenças limitantes que nós temos
e que às vezes, enfim, temos que arranjar algum culpado, e a estatística pode ser o culpado, mas a verdadeira razão não está aí. Sim. Sim, eu gosto muito que no fundo tu tenhas, combines a parte técnica com uma coisa mais holística, né? No fundo. É, e isso no fundo nós exatamente, nós não somos apenas técnicos, somos seres Exatamente. pensantes, com emoções, que às vezes exatamente nos bloqueiam nas próprias, nos bloqueiam nas nossas capacidades, e eu acho que Sim. é de grande valor, no fundo, tentar expandir a parte técnica para uma parte que se calhar não, que é vista um bocadinho assim, isto é mais psicologia, e por isso deve ser compartimentada noutro sítio, não no mesmo workshop. Luzia, Eh, estamos quase a terminar. Já estamos aqui há quase uma hora, 1 hora e 1 quarto. mais? Este está a ser o episódio mais longo, mas isto sabes como é que é. As conversas são como as cerejas, a gente começa a comer uma cereja e pronto, e aquilo nunca mais acaba. E nós gostamos de falar. Nós gostamos de falar. Queria-te perguntar uma última questão. Perguntar, se calhar nem é perguntar. Eu que gostei, queria-te dizer uma coisa. Se o podcast chama-se Chalupices com a Estatística, e que eu, digamos, na minha carreira de científica fui colecionando episódios um bocadinho chalupas relacionados com a estatística, eu acredito que eu não seja uma exceção. E por isso a último ponto é: tens algum episódio que queiras partilhar, assim, um episódio, não vou dizer picante, mas assim meio maluco, que as pessoas tenham-te perguntado coisas relacionadas com as estatísticas, assim, e que no fundo queiras partilhar Eh, connosco? Bom, tenho muitas, obviamente. Mas, Algumas autênticas anedotas, mas eu o estou-me a N igual a lembrar. 2 o N igual a 2 é um clássico. O N igual a 2, por exemplo, mas já agora que falaste em N igual a 2, e aqui não é de uma pessoa, supostamente era de uma pessoa que deveria saber o que estava a fazer. Portanto, eu falei daquela minha doutoranda excelente que implementou um estudo longitudinal no Cachitra, em Angola, e ela acompanhava crianças ao longo de 2 anos, portanto, tinha seis medições da criança. E tinha 4 grupos, né? Portanto, o estudo tinha 4 braços. E claro, como era um estudo longitudinal, e acompanhar, obviamente, naquelas condições, não podia ter uma amostra assim muito grande. Portanto, tinha 100 e tal crianças, mas para os propósitos, uma vez que ela trabalhava com variáveis essencialmente quantitativas, até não era assim, uma amostra tão pequena. Mas quando nós tentámos submeter o artigo para publicação, um revisor fez umas contas de merceeiro com 2 grupos através de um teste T, através de um teste T para 2 grupos, e dava um determinado número e dizia: para 2 grupos deveria dar este N, portanto, para 4 grupos deverá dar muito mais. Portanto, esta amostra é pequena e recomendo que o trabalho não seja publicado. E, portanto, isto também é aquelas situações em que toda a gente acha que sabe estatística, e, portanto, este senhor não veio com N igual a 2, veio Quando com diz N senhora, pode igual a ser grande, avaliador, não é? Eu presumo e que. ele é um avaliador, não é? E, portanto, se até os avaliadores das revistas credenciais ah, fazem enfim, estas avarias, imagino o comum dos mortais, não é? Portanto, claro que errar em estatística é muito fácil e claro que temos uma coleção jeitosa de situações assim, quase que anedóticas, mas esta não tem piada nenhuma porque ah, era uma aluna que estava a fazer uma tese por artigos, não é? E, portanto, tem consequências. Sim, contas de merceeiros, e no fundo dizer, fazer estatística é fazer médias e medianas e variâncias. É, Está bem. Ficamos assim então conversados. ficamos assim, não é?
Luzia, queres dizer-nos algumas últimas palavras, alguma coisa que não tenhamos falado e que nos queres transmitir? Como é, que é que... Olha, agradecer esta oportunidade também, no fundo, para dar a nossa visão sobre a estatística. Claro que nós conversamos muito, quer dizer, estamos distantes, não é assim sempre, Vamos mas estando, não é? Que é o que para mim, interessa, que é isso. Vamos estando. mas vamos falando e, portanto, para mim é um prazer estar aqui contigo e, como sabes, admiro muito a tua carreira. Admiro como profissional e como em termos pessoais e, portanto, foi um prazer estar aqui. E, portanto, se falei muito, olha, desculpa. Não falaste, eu acho que exatamente falando é que a gente se entende e eu exatamente convidei-te para este episódio porque eu acho que no fundo tu tens uma experiência que eu acho que é quase única em Portugal. Tu és como eu disse ao longo da conversa, foste uma embaixadora da estatística portuguesa nos PALOPs e isso é de grande valor e no fundo não se paga com um currículo cheio de artigos e de publicações e de projetos financiados. Isso é um conhecimento que no fundo passaste para esses países e por isso eu pelo menos dou um grande valor e espero que quem nos ouça também ache que isso seja, digamos, a missão de quem sabe um pouco mais ajudar quem sabe menos e esse é que deveria ser, no fundo, o motto operandi das nossas sociedades modernas. E pronto, Luzia, muito obrigado por teres vindo e vamos falando. Ok, o prazer foi meu. Obrigada pelas tuas palavras, Nuno. E pronto, chegámos ao fim desta minha conversa com a professora Luzia Gonçalves. Se gostaram do que ouviram, peço que subscrevam o meu Substack para receberem a notificação de novo episódio do podcast ou texto do blog. Não custa nada e fico extremamente agradecido. Despeço-me com um forte abraço para todos e até ao próximo episódio do Show Pieces com Estatística.